Olá, meus amigos, que Deus lhes bendiga em nome de Jesus. Hoje vamos a seguir falando acerca da fé prática, a fé que agrada a Deus, porque não basta que uno creia em Deus. A fé tem que ser acompanhada de obras. Esta é a fé que Deus espera de cada um de nós outros, uma fé prática e não teórica. Como Santiago dijo, que a fé sem obras é muerta. E hablamos aí acerca de Raabe. Raabe, que era uma mulher pecadora, uma mulher que tinha todo em sua contra, porque era rameira, ela tinha um prostíbulo que estava em cima de los muros de Jericó, aqueles muros que seriam derribados por el poder de Deus, e sua casa seria a primeira a cair. Raabe era uma mulher cananeia. Ela não pertencia à nação de Israel. Ela era idólatra, adorava a outros deuses, estava perdida em seus pecados. Por um detalhe, ela vivia daquela maneira por quê? Porque não conhecia a verdade. Não conhecia a palavra de Deus, ela vivia em la ignorância espiritual. Pero quando ela escutou a palavra de Deus, ela creu. Ela tomou a decisão de crer e poner por obra a palavra de Deus, protegendo a los espias. E disse a Bíblia que antes que eles se foram a dormir, Raabe se acercou a eles e lhes disse: "Sé que o Senhor os ha dado esta terra, porque o temor de vosotros ha caído sobre nós outros, e todos os moradores del país já han desmajado por causa de vosotros, porque hemos oído que o Senhor hizo secar las águas del mar rojo delante de vosotros quando salistes de Egipto, e lo que habéis hecho a los dois reis de los amorreus que estavam ao outro lado del Jordão, a Seom e a Og, a los quais habéis destruído." Observe este um detalhe. Ela não disse apenas "yo he oído", ela disse "hemos oído". Todo o que ela escutou, os demais também escutaram. E todos temiam o exército de Israel. Pero el hecho de temer ao exército de Israel, el hecho de temer ao Deus de Israel, não lhes serviu de nada. El hecho de haver tenido a mesma informação que ela tuvo, não lhes serviu de nada, porque não foi acompanhada de fé. Ela decidiu crer. Ela creu na palavra de Deus. E aí está a diferença entre cristianos e cristianos. Aí está, porque há tantos cristianos derrotados, fracassados neste mundo, vivendo na vida de misérias, que não têm paz, que vivem um profundo vazio, vivem uma profunda depressão. São pessoas infelizes. Por quê? Porque aún não nasceram de novo. Aún não receberam o Espírito Santo. E não receberam o Espírito Santo porque não se entregaram. Não tomaram a decisão de poner por obra a palavra de Deus, porque de nada serve o conhecimento, a informação, se a pessoa não decide seguir o que está escrito em la palavra de Deus. Há muitas pessoas que estão dentro da mesma igreja, recebem a mesma palavra, o mesmo mensagem de fé, a mesma revelação do Espírito Santo, a mesma oração, pero uns cambiam de vida e outros não cambiam de vida. E por quê? Será que a culpa é de Deus? Será que a culpa é do pastor? É da igreja? Não, a culpa é de uno mesmo. Quando uno
no toma a decisão de volver-se a Deus e passar a viver uma vida por la fé em obediência à la palavra de Deus. Raabe, incluso, ela seguiu hablando com os espias, dizendo que, oyendo esto, ha desmajado nosso coração, nem ha quedado mais aliento em homem alguno por causa de vosotros, porque ele, Senhor vosso Deus, és Deus arriba em los céus e abaixo em la terra. Mire, ela acreditou em Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Vosso Deus és Deus arriba em los céus e abaixo em la terra. E ela disse: hoje ruego, pois, a hora que me jureis por ele, Senhor, que como he hecho misericórdia com vosotros, assim la hareis vosotros com la casa de mi Padre. Assim como ela los guardou, los protegeu, ela pedia que eles, quando vieram a atacar Jericó, também la protegera a casa de seu padre e los librara de la destruição. E assim sucedeu. Quando Josué, vindo com seu exército, vindo com seus homens para atacar Jericó, eles salvaram a Raabe e a toda a sua família, simplesmente porque ela creu. E é como Pablo disse, ele disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tu casa. Quando uno crê em Jesus, uno é salvo, uno é perdonado. Não importa se uno cometeu muitos pecados, se matou, roubou, adulterou, defraudou, mentiu, se a pessoa era uma rameira, não importa o passado de uno. Quando a pessoa decide entregar-se a Deus, se arrepende de seus pecados, confessa seus pecados a Deus e los abandona e passa a viver uma vida em obediência à palavra de Deus, ela é completamente límpia, completamente perdonada. Su passado és borrado, és echado en el mar del olvido, ela se vuelve uma nova criatura. Raabe se volveu uma nova criatura. Ela foi recebida por el pueblo de Israel, ela passou a viver entre el pueblo e agir. Incluso, ela se casou com um judío que se chamava Salmão, tuvo um filho que se chamou Boaz. Este filho se casou com Ruth e eles tiveram outro filho que se chamou Obed, que foi o padre de Isaí, padre do rei Davi. E Jesus vindo da descendência de Davi. Em outras palavras, Jesus vindo da descendência de Raabe, que era uma rameira. Porque ela se arrependeu, ela se converteu, ela se entregou a Deus de coração, ela passou a viver por la fé em la palavra de Deus, Deus lhe cambiou toda a vida e Deus lhe honrou. Porque é como está escrito: aqueles que me honram, eu honrarei. Quando uno honra a Deus, quando uno começa a viver uma vida em obediência à sua palavra, Deus lhe honra também. Deus lhe bendice também. Amiga minha, amigo meu, há salida, há solução, há perdão para você. Dê um passo de fé. Seu caso não é um caso perdido. Não esteja aí pensando: eu não mereço, eu não valgo nada, não vale a pena buscar a Deus, Ele nunca me vai escutar, quem sou eu? Eu não sou nada. Não, você é uma pessoa preciosa para Deus e foi por você que o Senhor Jesus ha venido a este mundo, para salvar sua vida, para perdonar seus pecados e fazer de você uma nova criatura. Como Deus bendijo de maneira
grande, gloriosa, poderosa, toda a vida de Raabe. Ele quer bendecir sua vida também. Basta que você creia, basta que você tome a decisão de entregar-se ao Senhor Jesus e passar a viver uma vida por la fé em las promessas de Deus. E você também será justificado, e você passará a ter acesso direto ao trono da graça. Você receberá o Espírito Santo. Se o Espírito Santo vendrá sobre a sua vida e ele cambiará toda a sua vida. Todos têm as mesmas oportunidades. Assim como o povo de Jericó tuvo a oportunidade, Raabe também tuvo, pero ela aproveitou, pero aquela gente não aproveitou. E você vai aproveitar a oportunidade ou vai a desperdiciar a oportunidade que Deus lhe está dando? Seu destino, seu futuro está em suas mãos. Depende da decisão que você tome hoje. A decisão que você tome hoje vai a reflejar-se em toda a sua vida amanhã. Que Deus lhes bendiga em nome do Senhor Jesus, e amanhã estaremos aqui de regresso uma vez mais com o Café Espiritual, nossa meditação da palavra de Deus. Hasta amanhã, que estejam bem.